para começar, meu nome é o nome bíblico, né? É um dos juízes da Bíblia, juiz menor. E eu nasci numa família muito católica, muito cristã. Meus pais eram muito religiosos. Meu pai, né, já partiu, já faleceu. E minha mãe continua viva, 94 anos. Então, eram pessoas muito de igreja. Mesmo a gente morando por um tempo na fazenda, então naqueles momentos tão grandes, especiais na igreja, eles estavam sempre na igreja. Meus pais contam que quando eu tinha em torno de 5 a 6 anos, teve uma missão grande redentorista na minha cidade. E depois que nós voltamos para casa, não sabe por quê, disse que eu falei, pai, eu já sei o que é que você, quando eu crescer, eu vou ser um padre. Você vai ser um padre? É. E eu gravava aquela imagem dos padres na cabeça, né? Fomos embora, passado alguns anos, e então eu, na igreja, participava da catequese, né? Não perdia as missas, olha, os cultos que tinham na igreja, celebrações, porque missa era bem raro. E eu continuei com esse desejo e fui crescendo. Você vai ser padre, você quer continuar sendo padre, falando de ser padre. Aí tudo bem, quando chegou mais ou menos 12, 13 anos, aí é o tempo que menino começa então a querer ir para as festas, né? Aí eu deixei um pouco, mas não deixei muito. Eu me lembro que um dia minha mãe falou assim, você parou de falar que você queria ser padre, não vai ser padre mais não? Falei, mãe, deixa eu pensar, depois que eu fizer a minha crisma, aí eu vou pensar, vou dar uma resposta, né, se vou ser padre ou não. Na minha diocese, eu fazia os encontros vocacionais. A gente ia para a diocese fazer os encontros vocacionais e vários rapazes, né, participavam. Depois nós tínhamos os encontros mistos também com as moças que queriam ir. E quando chegou um dia, eu trabalhava na prefeitura da cidade e falei, pessoal, olha, vai ter um encontro em Goiânia e eu não posso deixar de ir no encontro vocacional, como é que vai ser? Só não tem problema não, vai ter um encontro em Goiânia. E aí, quem sabe, lá com os missionários redentoristas, você participe. E eu liguei para Goiânia e me atenderam e falou, não tem problema não, você pode vir aqui. E como era um encontro misto também, as pessoas que trabalhavam comigo, que estavam vocação religiosa feminina, e então nós fomos para esse encontro. E quando chega nesse encontro, eu falei, nossa, que maravilha. Aí eu fui descobrir o que era padre religioso, o que era padre diocesano. E eu pensei comigo, sabe de uma coisa? Eu não quero ser padre diocesano, não. O padre diocesano, ele mora quase sempre sozinho. E eu quero morar em comunidade. Isso porque vem de uma família grande. Minha mãe teve 13 filhos e nós éramos 9. E eu falei, não, acho que ficar sozinho é muito difícil, né? E aí eu sei que terminou, depois o padre me mandou o convite, um mês depois falou, olha, vai ter um encontro aqui para discernimento vocacional. Se você quiser vir, a gente vai olhar, se você passar no teste aqui, aí você vem para o seminário. E aí veio eu e um outro padre, Padre Domingos, que está aqui no santuário. E aí nós viemos para o nosso encontro vocacional e eu me lembro que no dia 27 de janeiro, a gente foi aprovado, dia 27 de janeiro, eu vim para o seminário. Era um seminário grande na Vila Aurora e ali a gente foi viver durante 5 anos. Aliás, eu fiquei 6 anos ali no seminário, porque eu fiz o curso ensino médio e depois fui fazer a filosofia lá também. Então foi essa caminhada, né, de tempo até chegar no seminário. Eu costumo sempre dizer assim, o seminário para mim não foi difícil. Algumas pessoas costumam falar, foi difícil. Para mim não, eu sempre era assim, um crescente na minha vida. E eu gostava muito do seminário, a turma, os companheiros. E eu acho que cada ano era um objetivo que a gente alcançava. E com isso me ajudou muito no seminário. Agora é claro que no seminário a gente tinha os momentos da saudade, né, da família, que tinha ficado no interior. A gente tinha os momentos assim vamos dizer, de dificuldades até financeira também. Mas nós tínhamos um corporativismo muito grande, um ajudava o outro, né?
E um fato interessante que eu queria dizer, quando eu estava fazendo um encontro vocacional, tinha eu perguntei um dia para o padre, por acaso o senhor conhece o padre Tito? Ele falou, padre Tito, por acaso é aquele que está ali? Aí eu olhei e vi o padre Tito, ele usava batina, o hábito preto, e aí quando ele falou, quem é o vozeirão que ele tinha, eu quase caí de costas, porque reportei quando eu tinha 5, 6 anos, ele que era o missionário que estava pregando, a voz igualzinha, eu falei, meu Deus, é com esses mesmo que eu quero ficar, com os missionários redentoristas, né? E então o padre Tito, acho que pela voz dele, foi que me chamou. E é claro, a gente, depois disso, tinha o bispo da Diocese de Rubiataba, que era o padre, aliás, Dom Juvenal Roriz, grande missionário, então ele tinha muito carinho pela diocese dele e ele passava 2, 3 vezes por ano nas igrejas, nas nossas paróquias, e ele sempre usava a expressão, Jesus passou na beira do lago de Genezaré, Mar da Galileia, e ele chamou os seus primeiros discípulos. E aqui na beira do Araguaia, em Aruanã, quem sabe vai aparecer alguém na beira do rio também que queira fazer o seguimento de Jesus Cristo. E aconteceu isso. Então vieram 2 padres de lá, que somos padres de Aruanã. Quando a gente era menino, criança mesmo, minha mãe costumava vir para as romarias aqui. Ela sempre falou do Divino Pai Eterno, tinha esse carinho muito grande e ela vinha pagar as peças todos os anos. Difícil, não tinha ônibus, não tinha condução, ela vinha no caminhão com os motoristas, boleia, com os outros colegas e passava alguns dias por aqui. E então isso a gente sempre tinha na cabeça, né? Um dia eu quero conhecer o Santuário do Divino Pai Eterno, eu quero conhecer a Igreja do Pai Eterno. E quando eu vim a primeira vez, foi 1978. Aí eu falei, o quê? 77. Foi no ano que eu entrei para o seminário. Aí eu falei, eu quero ir lá no Pai Eterno. E coincidência, apareceu o padre, que era o padre Viana. Ele era pároco daqui. Falou, estou voltando para a Trindade, alguém quer ir? Eu falei, eu quero oportunidade, conhecer esse lugar. Minha mãe sempre falou, né, das promessas dela. E a partir daí eu senti aquela maravilha. E todos os anos a gente vinha como seminaristas trabalhar, claro, vender vela, vender livrinho, atender as pessoas, como tantos estudantes hoje têm, né, os junioristas, seminaristas estão aí. E aquilo para a gente foi incorporando e depois se tornando sacerdote, a gente vai vendo a beleza. O que mais me encantava era de ver a fé das pessoas ajoelhadas, pagando as promessas. E tive uma curiosidade uma vez, fiquei escutar o que é que esse pessoal fala, e tinha gente que falava alto. Pai Eterno, obrigado por o Senhor ter deixado eu vir aqui. Olha, Pai Eterno, minha família ficou lá, mas manda um abraço. Eles falam assim como se fosse uma pessoa. Então isso me enchia o coração. E eu falei, olha, eu sou da congregação redentorista, missionários, e sou também da congregação do Pai Eterno, né? Ser padre, realmente eu falo, é uma missão, né? Missão de evangelizar, de falar de Deus para as pessoas e viver Deus junto com as pessoas. O que me encanta muito como sacerdote são as visitas que a gente faz, principalmente para as pessoas necessitadas, trabalhar com as pessoas mais vulneráveis. Então isso me encanta bastante. E claro que já morei em alguns lugares, e todos os lugares a mensagem é a mesma, né? Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Eu trabalhei numa região desde estudante, então eu me encantei muito nessa região do Parque dos Buritis, né, fala Trindade 2. Então ali foi onde que eu cresci espiritualmente, cresci como vocação. A gente entrava para o seminário só para ter uma ideia. Quando eu entrei para o seminário, no dia 27 de janeiro de 77, no mesmo dia que eu cheguei, o padre falou para mim, vai ter um circo bíblico, vamos lá para o circo bíblico? Eu falei, já? Mas é claro que eu já conheci circo bíblico, né? E aí quando chegou então o tempo da quaresma, fui convidado para trabalhar no Parque dos Buritis, eu estou falando, era tão pequeno as coisas ali, e ali a gente foi ter o contato com as pessoas.
E a gente já sentia grande. Nossa, agora que eu já estou sentindo como missionário, né? E as celebrações nossas, a gente colocava até um hábito para poder fazer as celebrações. E então isso me chamava muita atenção, de trabalhar junto com as pessoas. E a vida inteira ele falava, eu vou trabalhar junto com as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas. E depois que eu fiquei padre também, aí eu fui trabalhar no santuário, que hoje é o santuário, a Matriz de Campinas. E ali é outro tipo, assim, tipo de santuário de Trindade. Todas as terças-feiras, ali a romaria das pessoas é muito grande, né, para a novena. E tudo isso me atraiu, sabe? Mas principalmente me atraiu quando eu comecei o trabalho missionário, vamos dizer assim, de estudante. Como eu já disse para você, eu nunca senti nenhum momento difícil, não. Sempre foi bom. Para mim sempre era a expectativa de que vinha o novo, né? Chegando pra gente. E tudo isso me ajudou no crescimento espiritual. Confiantes seguiremos na missão. Confiantes seguiremos na missão. Eu vejo que foi bem no início, no momento em que eu fui aprovado, porque tinha toda uma seleção, uma coisa, eu falei, gente, Deus está me chamando. E me chamou justamente para ser um religioso. E eu falando que quando eu entendi o que era sobre religioso e diocesano, eu falei, e eles me chamaram aqui para ser religioso. E justamente naquele primeiro sonho meu, que foi dos redentoristas. Nem sabia quem era redentorista, o que eram as congregações, as ordens religiosas. E eu fui cair justamente naquele primeiro chamado de Deus ali, quando eu falei com meus pais que eu queria ser padre. 5 a 6 anos. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você era muito pequeno, não sei como é que você ia dizer. Eu falava ser padre, eu trocava, para padre, né? Então eu fui ser padre, então teve tanto que era difícil. E eles incentivaram para que eu pudesse continuar. Então, na entrada minha para o seminário foi um momento de muita emoção. E é claro, depois termina o ensino médio, aí você vai entrar para a filosofia, vai fazer os primeiros votos, depois vem teologia. Então, cada um é um momento de alegria para a gente, de emoção, muita emoção mesmo. E é claro, no dia da ordenação, essa nem se fala, né? O coroamento de tudo. Então, é muito choro, muita emoção da família. Eu fiz questão de ser ordenado na minha cidade natal. Falei, deixa a oportunidade para as pessoas participarem. Eles nunca viram uma ordenação sacerdotal. E então nós vamos levar essa oportunidade para as pessoas. E muita gente aqui de Trindade, porque nessa época eu estava fazendo um trabalho pastoral aqui em Trindade. E então eu já tinha adquirido, juntado bastantes amigos. E aí foi gente de todos os lugares de Goiânia. Foi Dom Roriz. Eu fiz questão, ele já não morava mais na diocese, ele estava em Juiz de Fora. Eu mandei a mensagem para ele, liguei, ele me disse, que coisa boa você me ligar, estou emocionado. Porque eu fiquei pensando, será que naquela diocese ninguém vai me convidar só porque eu saí, ninguém vai me convidar para celebrar? Aí ele veio com muita emoção, no dia que ele chegou, ele me abraçou e chorou e falou, olha, filho de Aruanã. Então, tantas vezes eu estive aqui falando, né? Eu falei, pois é, eu me lembro que o senhor falava, será que não vem alguém da beira do rio, como Jesus chamou no Mar da Galileia? E aí, então, foi uma emoção muito grande. Aí ele me deu uma casula, olha só, um presente, falou, vai colocar essa casula aqui, você vai sempre lembrar de mim. E quando ele terminou de dar a bênção, ele colocou as minhas mãos entre as mãos dele, assim, e falou para mim, quando eu morrer, você é meu afilhado, meu filho de ordenação. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria para mim. Eu guardei isso na minha cabeça, sabe? O carinho que Dom Roriz tinha por cada um de nós, né? E principalmente por mim, né? O primeiro trabalho meu pastoral como padre foi na Matriz de Campinas. Ali eu fiquei 5 anos. Depois eu fui para uma comunidade chamada São José, que é da paróquia também. Fui morar com outro padre que era formador. E nesse ano, quando eu saí da matriz, o padre superior meu pediu, você vai trabalhar na pastoral vocacional.
Então eu fiquei 2 anos e meio na pastoral vocacional. E ali fui morar na Vila São José, que era a paróquia, fazia parte da paróquia. Depois eu fui trabalhar, aí fui morar no setor universitário, em outra casa de formação. Então eu era co-formador também. E terminado eu fui morar na Vila Nova, que era a nossa sede, para poder saber onde que eu ia morar. Porque aí já entrou o outro da pastoral vocacional. Aí foi quando voltei para o Parque dos Buritis, a região pastoral, que eu fiquei muitos anos como estudante. Fiquei 2 anos e meio ali e eles falaram, nós estamos precisando de uma pessoa em Brasília. A nossa paróquia, de nossa APP Socorro. Falei, ó, engraçado, saí de uma APP Socorro para outra APP Socorro. E eu fiquei assim, meio pensando, mas muitos dos nós têm mais capacidades, não querem ir. Aí eu disse depois, vou dizer como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua vontade. E eu fui para Brasília e gostei muito. Foram, eu acho, 12 anos e meio de trabalho ali naquela paróquia. E foi muito bom, foi gratificante. Eu acho que houve uma mudança de realidade também, né, de cultura. E fiz um trabalho assim, eu posso dizer assim, foi um trabalho muito bom com o povo, foi muito bem recebido, né, acolhido também. E pude prestar o meu trabalho missionário ali. Olha, a primeira coisa a gente tem que saber assim, escutar Deus chamar, Deus falar. E Ele fala de várias maneiras para cada um de nós, como falou para mim. E como fala para tantos outros que a gente escuta a conversa, né? Escuta o chamado deles. Então, para escutar o chamado de Deus, muita oração e estudar o que você quer realmente, qual tipo de padre que você quer, né? Se for um diocesano ou um religioso, qual a ordem que mais chama, que mais te encanta. A gente sabe que existem muitas ordens, cada um tem um carisma, tem outra maneira. Eu morei muito, fui educado com os irmãos maristas. E então os maristas, eles falavam, você não quer ser irmão? Não, vamos ser irmão. E eu falava, não, eu quero ser sacerdote, né? E então a gente estudar bem qual a ordem religiosa que a gente quer, porque cada um tem um carisma, cada um tem um jeito. A nossa é missionário, ser missionários para trabalhar com o povo, trabalhar com as missões populares. Então eu acho que precisa a gente fazer essa caminhada de discernimento aí. Mas é claro que você tem que procurar um conselheiro, tem que procurar alguém para te orientar, porque sozinho a gente não pode, né? A gente não dá conta. É preciso ter alguém junto. E eu tive. Na minha cidade, eu tinha as pessoas os padres que às vezes apareciam, os primeiros padres que eu tive contato foram com os dominicanos, e no entanto não fiquei dominicano, né? Depois vieram os redentoristas, tinha as irmãs também, da Providência de Gap, então eram muito preparadas, elas davam palestras para os jovens, a gente escutava tudo aquilo que falava de vida religiosa, que falava de igreja, e eu tinha um encontro na Diocese de Ubiataba, e que ali eles falavam também, né, da vida de padre. Então isso tudo me ajudou. Eu gosto muito daquela passagem bíblica quando diz assim, não fostes vós que me escolhestes, Jesus, São João reporta para nós do capítulo 5º. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e destinei para que você vá e produza frutos, e que seu fruto dure para a vida eterna. Então a gente lembrar, uma vocação não é uma iniciativa minha, é de Deus. E essa vocação, ela surge em qualquer momento da nossa vida, né? Seja numa festa, de um padroeiro, seja na escola, você vendo uma pessoa necessitada, você ainda atender, aí você desperta para isso, né? Para a vocação. Então, vocação é o chamado de Deus e ela tem uma especificidade na nossa vida. E eu, como missionário redentorista, como padre, eu falo para todos os outros jovens, as pessoas que querem ir, você é chamado, todos nós somos chamados, nós temos uma vocação. Desde o momento em que nós fomos concebidos, escutar uma voz de Deus dizendo, eu te chamei, eu te escolhi. E aí cada um de nós vamos fazer a nossa opção. Seja opção para o matrimônio, seja opção para a vida religiosa, né? Vocação para um trabalho específico. Então a gente tem que ficar muito atento para o que Deus está chamando a gente. E Ele vai dando os meios, temos que ficar atentos.
para que a gente possa entender. Eu vejo alguns jovens, como eu trabalhei na pastoral vocacional, eu ia para as missões. Primeiro trabalho meu foi assim, eu quero ir nas missões populares, ali eu vou encontrar com jovens, quero conhecer um pouco esse trabalho. E a gente fazia um trabalho específico também com a juventude. E essa juventude a gente escutava muita coisa boa deles. Claro, os jovens têm coisas boas. Tem que ficar pensando, só pensa em coisa de igreja, não. A juventude vai falar de festa, vai falar de convivência com a família, vai falar dos anseios de cada um deles, dos estudos. E a gente tem que receber aquilo ali com muito carinho e orientá-los, né? Porque tem muitas pessoas que vêm em orientação. Então, por isso a pastoral vocacional. Vocação, estudar a vocação da pessoa. Você está conosco, está participando, vamos passar os encontros vocacionais para serem padres, religiosos. Mas de repente ele vai contar, não, eu tenho a minha namorada, o meu namorado, eu tenho a pessoa da que eu estou gostando, como é que eu faço? Mas estou bem na dúvida, então vamos esperar um pouquinho, vai fazer a experiência de namoro, faz essa experiência, quem sabe você vai ser um bom pai, uma boa mãe de família, né? Então acho que nós temos que acompanhar assim, para deixar a pessoa bem livre, porque ela tem que estar preparada para a vida, né? Para a vida cristã, que a vocação é a vocação para todo mundo. A vocação para jornalista, né? Para ser um bom jornalista tem que ter uma vocação, se não tiver, para ser um bom médico, né? Um bom professor, professora. Então a vocação é isso. Então eu falo para as pessoas, estudem bem, pensem e procurem uma orientação. A orientação vocacional é muito boa, porque não vai falar só de ser sacerdote, claro, que tem a parte específica da vida religiosa ou do sacerdote, mas para te ajudar a progredir na vida como cristão ou como pessoa humana. Eu acredito que eu tenho muitos dons. Eu gosto muito de pregar. Eu gosto de anunciar o evangelho. Isso eu gosto. Agora, é claro que a gente tem as partes da gente que a gente, como parte, vamos dizer, particular, cada um. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de pintar. Apesar que eu não tenho desenvolvido muitos dons para isso, né? Mas eu gosto de conviver com as pessoas, gosto muito de festa. Sou festeiro também. Então, são todos os dons que vão aparecer na nossa vida. E eu gosto de conviver em comunidade. É uma arte, eu acho que é como arte culinária. Você tem que misturar os ingredientes certos, né? Como qualquer família, às vezes eu olho assim e falo, olha, na minha família nós tínhamos as desavenças, brigava, de repente estava bem, né? Começava a desobedecer, quem sabe os pais ainda mais na adolescência, né? Mas a gente voltava às pazes. Comunidades religiosas também são assim. Imagina pessoas que vêm de todos os lugares, de diferentes culturas até, e a gente convive com cada um do seu jeito, de sua maneira, mas a gente vence tudo isso pela oração. A gente vence isso porque nós temos um propósito, e o nosso propósito é de conviver como a primeira comunidade cristã. Vejam como eles se amam. Assim, no Atos dos Apóstolos a gente lê. Vejam como eles se amam. E a gente poder fazer uma experiência, renunciar muitas coisas para poder estar um ao lado do outro. Vale a pena ser missionário redentorista. Vale a pena trabalhar, nós falamos, trabalhar pela copiosa redenção, ou seja, a graça abundante de Deus na nossa vida. Como eu escolhi ser redentorista, eu propago sempre para as pessoas. Venham ser redentoristas conosco, venham somar, que vale a pena. Santo Afonso Maria de Ligório, ele teve muitas dificuldades no início da congregação, mas ele nos ensinou que a perseverança vale a pena. E a perseverança, a gente não pode esquecer de Maria com seu filho Jesus. Caminhamos juntos. Maria nos apresenta o seu filho e fala que tem os mesmos sentimentos dele. O sentimento do amor de Jesus é o amor, a bondade, o perdão. E tudo isso a gente encontra na congregação redentorista.